Essa aqui são exercícios de programação orientada a objeto de um simulado e a questão era essa. Certo. O meu código eu comecei com a classe pacientes. Esses aqui foram os atributos solicitados, todos do tipo string e private, ou seja, eles só podem ser acessados dentro da minha classe pacientes. Por esse motivo, eu coloquei aqui métodos getters e setters dentro dessa classe. Aqui é o construtor de pacientes e ao final eu também coloquei um método mostrar que vai exibir, né, os atributos. Certo. Depois disso eu criei a classe consulta, mesmo raciocínio. Aqui são os atributos, os tipos, o construtor. Lembrando que inicialmente o status sempre é marcado como 0, isso foi pedido na questão. E como os meus atributos são privates, eu criei esses métodos aqui, get e set. E por fim, o método mostrar. Depois disso, a mais difícil criar foi a agenda. Eu coloquei aqui uma lista. Essa lista ela vai ser composta por elementos que estão em consulta e o nome dela vai ser lista e é do tipo private. Depois disso, no construtor de agenda, eu atribuí essa lista para ser uma array list, porque foi solicitado na questão. Lembrando que tanto a lista como a array list, eles precisam ser importados aqui da minha classe java.util. Certo. Agora são todos os métodos solicitados e todos eles pedem erros de exceção, né? Então, eu usei o try catch em todos eles. Lembrando que dentro do try vai acontecer, né, as condicionais do meu código e caso alguma delas não aconteça conforme planejado, a gente vai cair aqui para o catch, certo? Primeiro o elemento foi aqui, o public void adicionar, onde eu recebi consulta como meu parâmetro. Nele, eu vou ter um atributo consulta encontrada. Atributo não, né? Eu esqueci, um elemento, vai. Um elemento consulta encontrada do tipo boolean, que ele é falso, ou seja, inicialmente a gente não encontra nenhuma consulta. Depois disso, eu vou percorrer todos os elementos da minha lista, né, que é do tipo consulta, e esses elementos vão ser representados pela letra C. Certo. Se algum desses elementos da minha lista, né, que está aqui na minha classe agenda, forem iguais, né, ponto equals, aos elementos da minha classe consulta, então o meu elemento consulta encontrada vai mudar para true, ou seja, eu encontrei aquela consulta. Certo. Depois disso, teve outra condicional. Se essa consulta não foi encontrada, esse não é simbolizado por essa exclamação aqui, então eu vou adicionar essa consulta aqui na minha lista. E vai aparecer essa mensagem aqui, né? Consulta adicionada com sucesso. Se não, né, se aquela consulta já foi encontrada, vai aparecer essa mensagem. Horário ocupado. Caso ocorra algum erro aqui nesse momento, vai aparecer essa mensagem, erro ao adicionar a consulta, mais a mensagem da minha exceção. Certo. Depois disso, foi solicitado o método confirmar, que recebe também como parâmetro a consulta. Dentro do meu try, se na minha lista contém aquela consulta e o meu status da minha consulta foi igual a 0, significa que a minha consulta não está confirmada, né, nesse caso. Então, se essas duas condições acontecem, o meu status da minha consulta vai ser atualizado para 1, que significa que a minha consulta foi confirmada, por isso que vai aparecer essa mensagem. Caso não, vai aparecer que a minha consulta ela não foi encontrada ou já foi confirmada. E aqui, né, a minha mensagem de exceção. Depois disso, foi solicitado o método realizar, que vou receber consulta como parâmetro. Dentro do meu try, eu vou novamente usar essa condicional, né? Se na minha lista contém aquela consulta e
Se o status da minha consulta for igual a 1, ou seja, essa consulta foi confirmada, então eu vou mudar o status da minha consulta para 2, que significa que a minha consulta foi realizada, por isso que essa mensagem vai ser exibida. Caso essas condições não ocorram, vai aparecer essa mensagem: consulta não encontrada ou status inválido. E aqui, novamente, a mensagem do erro de exceção. Também, dentro da classe agenda, tem aqui o método cancelar, que vai receber consulta como parâmetro. Dentro aqui do meu try, eu vou ter essas novas condições, onde eu vou primeiro avaliar se a minha consulta está contida na minha lista e se o status da minha consulta é 0 ou 1. Lembrando que aqui, né, ó, é uma condição só, representada por uma condição só, né, por isso que está entre parênteses, e aqui é outra condição. Se isso for realizado, então o status da minha consulta vai ser atualizado para 3, que significa que a minha consulta foi cancelada, por isso vai aparecer essa mensagem. Caso essas condicionais não ocorram, vai aparecer a mensagem consulta não encontrada ou status inválido. E aqui, novamente, né, o meu erro de exceção. Após isso, eu tenho o método listar, que vai receber como parâmetro o dia, o mês e o ano. Dentro do meu try, eu vou percorrer todos os elementos da minha lista e vou verificar se, por exemplo, eu tenho um elemento da minha lista, se o dia dele, o mês dele e o ano dele correspondem a esses parâmetros que eu coloquei aqui. Se corresponderem, então vai aparecer a mensagem consulta marcada do paciente, mais o nome do paciente e o status do paciente. Né? Caso ocorra um erro, algo que fuja disso, vai aparecer esse erro aqui ao listar a consulta. E por fim, né, o último método dessa classe, pesquisar, que vai receber como um parâmetro o CPF. Dentro do meu bloco try, eu vou novamente percorrer todos os elementos da minha lista e vou verificar se o CPF do meu paciente foi igual ao CPF que eu coloquei aqui no meu parâmetro. Se isso acontecer, eu vou, né, exibir aqui o nome do paciente, o dia da consulta dele, o mês, o ano e o status. E aqui, né, é somente a mensagem de erro de exceção. Agora, essa aqui é a parte onde eu testei todas as minhas classes. Por isso, né, que eu coloquei aqui o Public Static Void Main. Depois disso, eu tive que criar, né, elementos aqui da classe pacientes. Eu criei 2 pacientes, 2 consultas e a minha agenda, né, o meu array list. Depois disso, eu coloquei para adicionar, para confirmar, realizar, cancelar, listar e pesquisar. Coloquei 2 vezes porque eu queria ver as 2 mensagens que aparecem, né, caso uma situação ocorra ou não ocorra. Vou executar aqui e apareceu essas mensagens. Nesse caso aqui, da consulta 1 e 2, foram adicionadas com sucesso. Com relação à confirmação, neste primeiro exemplo, a minha consulta foi confirmada. Nesse segundo caso, como essa consulta já foi confirmada ou não foi encontrada, né? Nesse caso, ela foi já confirmada, tá aqui. Apareceu essa segunda mensagem. Depois disso, eu coloquei para realizar, né, essa minha consulta. E, novamente, a consulta foi realizada. Como eu repeti a mesma consulta, ela já foi realizada, então vai aparecer aqui essa mensagem. Depois disso, eu coloquei para cancelar elas 2. E, novamente, vai acontecer o primeiro processo. E depois, como já foi cancelada, vai aparecer essa mensagem de status inválido, né? Porque aquilo já aconteceu. Depois, eu listei aquela minha agenda, então vai aparecer a mensagem que eu coloquei para exibir naquele meu método. Consulta marcada do paciente ajudante que possui o status 2. E, por fim, eu vou pesquisar se tem uma consulta que possui esse CPF, que no caso é o CPF do paciente petisco, e vai aparecer aqui, né, as informações que eu adicionei no método. O nome dele, a data da consulta dele e o status também.